Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar aprendendo sobre, sobre os músculos, né? E hoje a gente vai estar começando a ver os músculos da região do tórax, né? Então vamos lá, vamos começar a nos apresentar a eles. Foi. Então vamos lá. Hoje a gente vai ver então os músculos do tórax. Nome muito bonito, né? Tórax. Deixa eu ver aqui uma coisa. Padrão. Onde será que eu olho isso? Agora não vou saber. Tá tudo bem. Então, o primeiro músculo do tórax que a gente vai ver é o peitoral maior. O peitoral maior é o principal músculo superficial da parte anterior do tórax, em formato de leque, conecta a clavícula e o externo ao osso do braço, o húmero. Suas principais funções são a adução, aproximar o braço do corpo, e a rotação medial do ombro. Ou seja, essa rotação assim, né? Fazer assim. Origem: divide em três partes.
clavicular, medial, terço médio da clavícula, externo-costal, osso externo e primeiras cartilagens costais. Cadê onde que eu tava? Aqui, anatomia, né? Adução principal, ações principais, anatomia. Então, dividida em 3 partes: a clavicular, a externo-costal e a abdominal. Clavicular, terço medial da clavícula. Externo-costal, osso externo em primeiras cartilagens costais. E abdominal, bainha do músculo reto do abdômen. Todas as fibras convergem e se inserem no úmero. Adução e rotação interna. Movimentar o braço em direção ao centro do corpo e girá-lo para dentro. Flexão e extensão auxiliam na elevação frontal do braço, porção clavicular, e em puxar o braço para baixo, porção externo-costal. Vamos ver algumas imagens desse. Então, esse é o músculo peitoral maior. Ele se insere aqui, ó, na clavícula, terço da clavícula. E no úmero aqui. E aí se liga as costelas aqui. Na verdade, essa parte aqui são os tendões, né? Crista tubérculo maior do úmero. Então essa aqui é a crista do tubérculo maior do úmero.
é um defeito ósseo. Nervo do peitoral lateral e medial e ramos plexo braquial. A inervação, né, é o nervo do peitoral lateral. Não, nervo do peitoral lateral e do medial e ramos do plexo braquial. Porção clavicular tem fibras oblíquas verticais fixada na borda anterior da clavícula. Porção external, fibras horizontalizadas levemente oblíquas. E porção abdominal, fibras horizontais. Então, tem essas três porções. Fibras horizontais levemente oblíquas fixadas na aponeurose. Então isso daqui é a aponeurose. Essa aqui é a aponeurose. Essas fibras aqui, O próximo músculo é o peitoral menor, músculo do tórax. Ele fica mais interno, né? Não externo. Abaixo do peitoral maior. Conta comigo. 1, 2, 7 segundos de espera. Conta comigo. 2, 3, 4 segundos de espera, mais unidade sonora. Para estudar. Né? Na classificação de médico computacional. Uma nova área da medicina ao qual eu estou elaborando. Então esse é o peitoral menor. É claro que é ironia, né, pessoal? Isso aqui é ironia. É só um dispositivo de linguagem e técnica. Peitoral menor é um músculo fino e triangular, localizado na parte anterior do tórax, situado logo abaixo do peitoral maior. Ele estabiliza a escápula e auxilia na respiração forçada. Devido a hábitos modernos, ele é frequentemente alvo de encurtamento, causando má postura e dores. Ou seja, a falta de uma
é, um alongamento, né? É um alongamento mesmo, né? A gente tem que iniciar um projeto na saúde de incentivo ao alongamento desde a infância, né? Porque é um hábito que as pessoas, né, o mundo está perdendo, o alongar, né, antes de uma tarefa, né? Meditação é um tipo de alongamento psicológico, né? Um alongamento é, neural. A origem: face externa da terceira, quarta e quinta costelas, ou seja, ajudam a levantar o tórax, né, ou contrair o tórax para a respiração. Inserção: processo coracoide da escápula omoplata. Então ele se insere no processo coracoide. É muito fácil, né? Porque se você estudar um pouco de anatomia, o processo coracoide da escápula, ele é um achado, né, anatômico dessa estrutura que é muito fácil de lembrar, né? Por ter uma característica à parte. Funções principais: estabiliza, deprime, puxa para baixo, inclina a escápula anteriormente, além de levar as costelas para auxiliar na inspiração. Então, toda vez que você inspira, o seu tórax, a sua caixa torácica, ela é puxada em grande porção pelo peitoral menor. E é bonito de imaginar isso, né? Inervação: nervo peitoral medial. Isso se chama trabalho em conjunto. Encurtamento e postura. Por causa de posturas comuns no dia a dia, como ficar muito tempo curvado ao digitar ou usando o celular, esse músculo tende a ficar encurtado ou tenso. Então, cuidado com a tensão do músculo. Consequências: pode gerar protrusão de ombros caídos para frente. É comum a gente ver pessoas protusas, dores cervicais, desconforto nos ombros e limitação de mobilidade. Em casos mais intensos, o encurtamento pode comprimir os nervos e vasos sanguíneos que causam por baixo dele, causando a chamada síndrome peitoral menor. Isso aqui já é uma coisa mais profunda para quem está tratando pacientes ou até mesmo está querendo se conhecer em relações dolorosas, né? Os mistérios dolorosos da carne. Diga-se de passagem. O próximo músculo é o serrátil anterior ou músculo do boxeador.
Serratio anterior. Ou do boxeador. Né? Difícil escrever assim. Fazer a seleção disso. O serrátil anterior e o músculo do boxeador são exatamente o mesmo músculo. Localizado na lateral do tórax, ele liga as costelas e a escápula. O movimento de empurrar o ombro para a frente é fundamental para desferir socos. Entendi. Então, como desestabilizar esse músculo ao quebrar a clavícula, né? Funções principais. Além de dar força e potência aos socos, ele tem papéis vitais no corpo. Estabilidade fixa a escápula contra a parede torácica. Então mantenha a escápula fixa, né? Quando está fraco, pode causar a escápula alada, quando o osso da omoplata se projeta para fora, né? Escápula alada. Quando está fraco, ó. Mobilidade ajuda a girar a escápula para cima, permitindo levantar os braços acima da cabeça. Muito importante nesse movimento. Respiração atua como um músculo acessório que ajuda a elevar as costelas durante a inspiração profunda. É um músculo bem bonito. E com um papel muito fundamental. Na verdade, todos os músculos, né? Olha só, olha o aspecto dele. Ele é muito bonito, né? Olha. É uma folha e tanto na natureza. Vou pegar essa imagem aqui. Ó, contem comigo. 1, 2, 3, 4. Engraçado, foi muito mais rápido. Graças a Deus, né? Glorificado seja o Senhor Deus que dá o presente da graça. Imagina se a gente só ficasse calado na desgraça de acreditar que somos inferiores em relação ao processo computacional que a nossa máquina se dispõe a nos ofertar nesse trabalho que a gente está fazendo, de se apresentar aos músculos. Na verdade a gente tem, né? Porque a nossa webcam e tudo.
ela tem o atraso dela. Vamos falar isso aqui, ó. Então, vamos abrir um momento aqui, antes de passar para os demais músculos, que é o seguinte, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aqui. Onde que eu vou aqui no... Engraçado, tem uma hora que a gente tem as coisas aqui, disposição, outra hora... Tá. Vamos ver aqui. O que aconteceu com minhas páginas? Entendi. Então vamos para essa página aqui, esse tipo aqui de... Então, beleza, vamos pegar essa informação, essa aqui, e vamos colocar isso aqui assim. Quando a gente tem um universo, né, de contrastes, né, qualquer contraste é uma medida, né? E aí o que acontece? A especialização das células sobre as medidas, né? Vamos pôr aqui, ó, células, né? A especialização das células. Vamos escrever aqui. Primeiro eu vou dar um Ctrl Z. Não funciona. Vou pegar isso daqui. Porque assim, é especial. Não, na verdade a gente vai tirar as camadas. Vou voltar para aqui. Melhor, né? Tem um branquinho. Então, em um universo de contrastes, vírgula, todo contraste é uma medida de contar, né? Ou seja, a gente consegue dar valor ao contraste. E aí a célula sobre contraste trouxe para nós contas. E essas contas são a diferença, né? Nesse caso a gente tem diferentes células. E essas diferentes células formam para nós grupos que a gente chama de grupos associativos. A associação de células, né? E essa associação de células, os grupos associativos, a gente chama de órgão. E todo órgão ele vai reagir sobre tecido. Então vamos pegar aqui, ó. Então vamos dizer que
a gente tem uma célula. E essa célula, ela está reagindo, né? Aqui, ó. Vamos fazer esse símbolo aqui para reação, ó. Uma seta para cima, uma seta para baixo. Então, esse símbolo aqui é o símbolo de reação para a gente, certo? E aí, essa célula aqui, ela está reagindo. E a reação dela chama a meiose. Ao reagir, né, ao fazer isso daqui, né, seta para cima e seta para baixo, ela consegue gerar duas células. E assim sucessivamente, né? Aqui, ó. E assim sucessivamente. Olha só o que a gente vai formando. A gente chama isso de fase glomerular. São glomérulos celulares dentro da embriologia, né? Embriologia. E a embriologia se tornou fascinante porque a gente tem a embriologia de várias células distintas, né? E o que fez com que as células se ganhassem distintas, né? Ah, me dá um distintivo celular aqui de célula cardíaca. Eu quero um distintivo celular de célula neuronal, né? Embriologia e contrações, né? Só que dentro dessa cadeia embriológica, as contrações são segmentares. E o que acontece? Primeiro a gente tem a fase, né, de segmentação. Então a célula, ela é uma só. E aí ela começa a se dividir. Só que chega um momento que ela não consegue mais manter a associação. E aí ela precisa se desassociar. Ela precisa de desassociar, né? Ela vai florescendo aqui, né? E ela precisa se desassociar para manter associação. Isso se chama especialização ou sacrifício de Jesus Cristo. Especiação. Precisa de se sacrificar para manter a associação com esse universo. Nesse caso, a gente tem os tecidos embriológicos ou tecidos embrionários. A gente tem a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Nessa relação, então, os músculos pertencem a ela em sentido, né, especial, né? Porque não sei se você sabe, mas o osso, ele é um tecido, a pele é um tecido e é um tecido celular. A gente pode chamar de músculo, não porque o osso, porque a gente chama de osso, mas senão a gente poderia chamar de músculo especializado. Entende? Qual que é a especialização do osso? Ele é um músculo desidratado por calcificação, né? Vamos dizer assim, depósito de cálcio, ok? E isso permite com que as células musculares se mantenham em constante musculatura. Não é bonito? Porque imagina a calcificação de um músculo. Não vai fazer com que ele perca sua qualidade musculatória
e ganha em qualidade calcificatória ou qualidade óssea. É o que acontece com as células. Por isso a gente tem a especialização de células e dessa forma também é por isso que a gente mantém estabilização, porque se a gente já tem uma célula especializada chamada osso, o músculo ele não vai precisar de se transformar em osso, ele vai manter esse músculo na sua condição. Então se chama o se manter. O se manter. Opa, mas por que? Será que eu fui fundo? Pera aí. Isso se chama, né? Acho que eu coloquei alguma coisa aqui. Isso se chama se manter, né? O se manter orgânico especial. Então, por isso que a gente argumenta que cada um é especial na sua posição. Engraçado, eu vou ter que deletar essa página aqui. Vamos para essa. Aqui. A atriz ela não está permitindo a escrita. A gente vem aqui e a retira. Certo? Então, beleza. Então, dessa forma a gente consegue evidenciar essa função celular, né? E esse relacionamento também de situacionológico, citológico, né? Então, o próximo músculo que a gente vai ver é o subclávio. Subclávio. Cinco, seis. Aí. Então ele está na região posterior da clavícula. Ó, contem comigo, hein? 2, ó, reduziu agora. De 8 foi para 4, de 4 foi para 2. O músculo subclávio é um pequeno músculo triangular localizado abaixo da clavícula, diretamente entre a primeira costela. Ele atua como um estabilizador ativo da articulação externo-clavicular e protege os vasos sanguíneos e nervos adjacentes.
A origem do subclávio é a face superior da primeira costela e sua cartilagem costal. A inserção é no sulco da face inferior do terço médio da clavícula, onde também é inserido o músculo peitoral maior. E a ação principal estabiliza e abaixa a clavícula, além de protegê-la contra impactos e movimentos bruscos. Inervação: nervo subclávio proveniente do plexo braquial, raízes C5 e C6. Acontece muito em atletas de bicicletas, quando cair de bicicleta, lesionar esse osso ou esse nervo, essa região, e ter que ficar, né, sem andar, sem movimentar-se, para restabelecer, para que haja restabelecimento da associação celular dessa região, né? Ou seja, afeta o nervo subclávio, o músculo subclávio, porque há uma torção da clavícula em acidentes de bicicleta e tudo. Intercostais internos e externos. Os músculos intercostais internos e externos são essenciais para o mecanismo da respiração. Eles trabalham em direções opostas. Enquanto os externos elevam as costelas para expandir o tórax, na inspiração, os internos puxam as costelas para baixo na expiração. Então, ao inspirar, os externos elevam as costelas e expandem o tórax. Então, quem trabalha na inspiração são os músculos externos. Na expiração, os externos elevam as costelas para expandir o tórax e na inspiração, e os internos puxam as costelas para baixo na expiração. Então tudo puxa. Os externos vão puxar para cima na inspiração, e na expiração eles vão puxar para baixo. Vamos ver se tem uma coisa que facilita essa associação fisiológica. Músculos intercostais externos estão localizados na camada mais superficial e são fundamentais para o processo ativo da respiração. Esses vão cobrir os espaços entre as costelas, né? Por isso intercostais. Direção das fibras: orientam-se para baixo e para frente, sentido das mãos no bolso. Ação, né? Como se fosse o sentido assim, ó, das mãos pro bolso. Elevam as costelas durante a inspiração, aumentando o volume da caixa torácica e permitindo a entrada de ar nos pulmões. Então, quando a gente faz assim, ó, aqui, ó,
levanta as costelas e os músculos externos auxiliam nessa elevação da cavidade torácica. Localização: estendem-se desde as vértebras até a junção das costelas com as cartilagens na parte da frente do tórax. Músculos intercostais internos. Situam-se logo abaixo profundamente dos músculos externos. Então, externos mais externamente, internos mais internamente, tranquilo. E são responsáveis pela respiração. Direção das fibras: orientam-se para baixo e para trás, sentido das mãos cruzadas no peito, formando um X com o externo. Atuam principalmente na expiração forçada. Eles deprimem e comprimem as costelas, ajudando a empurrar o ar para fora dos pulmões. Então a gente tem uma respiração que é uma respiração automática. É aquela respiração já pelo diferencial de ar que encontra dentro de nós, né? E aí o mecanismo muscular, ele já, sobre a acessibilidade da perda de oxigênio para o meio, ele precisa de puxar ar, né? Respirar para se equilibrar essa cavidade que é instalada em nós. Aí o que acontece? Como esses músculos estão mais internamente, eles se ligam dentro desse mínimo de esforço para essa atividade. Só que como é uma atividade que está ligada a funções de manutenção no cérebro e na circulação sanguínea, em escala, essa respiração normal ela pode se elevar muito, e ao elevar-se ela precisa de um músculo, né, uma coleção de músculos que lhe permite isso, e essa a gente chama de intercostais externos, né? Ambos os dois grupos são inervados pelos nervos intercostais de T1 a T11, né? E auxiliam a manter o espaço intercostal firme para evitar deformações durante a respiração. Então aqui, ó, externos e internos. Esse... Então esses aqui são os externos, né? Olha só, ele fecha tudo aqui. Deixa eu ver uma.
Ó, músculos intercostais. Tá vendo? Ó, igual um bolso. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. De T1 a T12. Ó. T1. Aqui, ó. T1, T2, T3, T4, T5, T9, T10, T11, T12. Aqui, qual imagem eu vou pegar? Acho que eu vou pegar essa daqui. Esse aqui são os externos. Vamos pegar essa aqui para interno. Agora voltou. Demorou 8 segundos. De conta. Mais 5, 6 segundos. Aumentou o tempo bastante. A gente fala assim, o tempo mudou, né? De repente, a gente está sofrendo essas mudanças aqui no computador. Então, intercostais. Tem um banco que chama Inter, né? Intercostais. Aí a gente vai ter os externos, que são esses aqui no caso da imagem para ilustração. Então eles vão ajudar a puxar a costela para cima. Aqui, ó. Vou pegar e vamos puxar, vamos fazer assim, ó. E os internos. Quando fala assim, esse cara foi aqui, esse foi meu interno lá no hospital. Ele ajudou a expirar. Interno expira. Tá expirando aí, doutor. Tá expirando aí, doutor. E esse aqui então é o interno. Tá vendo a disposição das fibras? Como, ó, contem comigo. Agora foi 1 segundo. Ainda tá demorado, né? Tem que ser 0,1 milésimo de segundo. Que é computador que a gente está usando, né? Então aqui, ó. Tá vendo as fibras? Então elas vão, ó, puxar para baixo, cara. Uma diferença. Reparem pra você ver. Então uma é assim, a outra é pra dentro.
O próximo músculo que a gente vai ver do tórax é o subcostais. Subencostais. Intercostais. Um segundo e 0,3 milésimos de segundo. Centésimos. Então vamos ver aqui. Músculos subcostais são pequenos músculos localizados na face interna da parede torácica posterior. Então é nas costas. Não, posterior, é isso. Anterior na frente, posterior, atuando como músculo respiratório acessório. Eles são responsáveis por puxar as costelas para baixo durante a expiração forçada, auxiliando na compressão dos pulmões. Interessante. Então, nas costas também tem esse auxílio, essa estabilização do tórax. Ao puxar para baixo, eles ajudam a respiração, né? Na expiração. Eles já ajudam a aumentar a velocidade da expiração. Quer ver, ó? Agora eu vou aumentar a velocidade, ó. É isso que eles que puxam aqui, ó. Legal. Principais características: localização. Estendem-se da superfície interna de uma costela até a superfície interna da segunda ou terceira costela abaixo, sendo mais desenvolvidos na parte inferior do tórax. Atuam diminuindo os espaços intercostais e abaixando as costelas, o que auxilia no processo de exalação ativa. Inervação e vascularização. São inervados pelos nervos intercostais e vascularizados pelas artérias intercostais posteriores. Tá. Quando a gente fala quando a gente pega para falar de nervo, né, em associação ao músculo, nervo é o que dá ao músculo característica de ativo, né? Então, nervo, quando a gente fala nervo inervado, é carregado. Por exemplo, se a gente tem uma balança, né? A gente tem uma balança aqui. E nessa balança, se eu coloco um peso aqui, isso daqui tende a ir para baixo, né?
em relação a esse. Vamos manter a imagem. Então eu coloquei um peso aqui, ó. No momento seguinte, o que vai acontecer? A gente vai ter uma coisa assim e assim, ó. Isso representa essa diferença aqui, ó, em relação a esse equilíbrio aqui, ó, momentâneo, é a carga, né? Só que quando a gente fala de carga no corpo a partir da inervação, a gente fala de carga elétrica. É um peso sensorial, carga sensorial, ou seja, impulso nervoso, impulso elétrico ou químico, né? E aí o que acontece? Quando existe esse impulso elétrico ou químico, existe essa contração aqui, ó, que é esse fenômeno que a gente demonstrou nesses dois frames. Isso faz com que, né, o músculo mude sua configuração. Essa mudança de configuração é o movimento. Só que quando você consegue alienar essas mudanças à eletricidade de condução, né, a uma associação de ações, né, ou seja, ao universo dos produtos, né? Então, os produtos de subcostais. Quando você tem produtos subcostais, você tem movimentos e consegue aliar eles a uma escala de cargas. E aí, ao desescalar essas cargas, você vai controlar essa escala de movimentos. Entende? Então, olha só. A manha é isso daqui, ó. É fazer isso daqui, ó. M. A aqui ou A aqui? A carga para cá ou carga para cá? Vai agir aqui, né? E vai voltar. Isso é manha. Então, manha é de M para A. De M para A. O que? Porque se você trazer uma carga para cá, esse M ele vai momentaneamente virar o A. E aí ele vai virar o A tanto que o M vai fazer assim, ó. Vai virar um A. Porque vai comprimir essa parte aqui, ó. E vai diminuir esse ângulo aqui, ó. Ao diminuir isso, você tem, e aumentar isso, você tem um A. Tem um Azão, um Azinho, certo? Olha só, você tem condição de tornar o M um Azão ou o M um Azinho, né? Cortando isso. Isso é movimento relacionado à inervação, né? Olha a palavra. Inervar, né? Inervar, VA, ação. E aí, às vezes, né, os nervos eles são tipo raízes, né? Você tem um nervo aqui que leva dessa raiz para aqui, ó, para cá, e aí ele vai trazer para cá
e vai trazer para cá e vai trazer para cá também. Então, tá vendo o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe um cálculo vetorial em relação a a distribuição desse nervo para esses nervinhos, né? Então, do nervão ao meu nervão para o meu nervinho, existe essa mudança mudança segura, né? Ou seja, esse filtro de mudança segura, porque eu garanto desse nervão para esse nervinho uma carga condicional. Então, a carga condicional no organismo é dado pela qualidade dos nervos em associação unitária, né? Ou seja, um nervo é uma unidade, só que ela se faz dessa unidade de descargas, ela se faz de uma comunidade pela condicional, pela carga condicional que lhe é inervável. Então essa é a tal famosa teia da aranha e seus investimentos orgânicos. Aonde ela está capturando sensação de prazer de viver, ela vai trabalhar para inervar, ou seja, aumentar esse ativo, esse movimento, né? Esse movimento. Eu não falei que para nós a contração seria esse símbolo aqui? Então, olha só, Papai Noel. E no próximo, e o próximo e aparentemente o último músculo que falta do tórax é o músculo transverso do tórax. Transverso do tórax. Vamos aumentar aqui a ponta. A pontinha desapontou os meus olhos. Agora aumentamos a ponta. Transverso do tórax. Também um lindo músculo, né? Ai. Caraca.
Parece que ele fica na região anterior. Um, um, O músculo transverso do tórax, historicamente conhecido como triangular do externo, é um músculo plano, fino e em formato de leque, localizado na superfície interna da parede torácica anterior. Ahn, A origem é a face posterior do corpo do externo e do processo chifoide. Inserção margens inferiores e faces internas das cartilagens costais da segunda a sexta costelas. Inervação ramos anteriores dos nervos torácicos, nervos intercostais T2 a T6, irrigação ramos da artéria torácica interna. Principais funções: mecânica respiratória. Ele deprime as cartilagens costais e puxa as costelas para baixo. Com isso, atua como um músculo acessório na expiração forçada, como ao tossir ou realizar esforço físico rápido. Reforço estrutural. Ajuda a preencher e estabilizar a parede interna anterior do tórax. Então, todos esses músculos intercostais, subcostais, transverso do tórax, eles ajudam a preencher e estabilizar o tórax, né? E suas eventuais disposições de movimentos que estão coligados às relações que a gente já citou, orgânica, né? Uma vez que eles estão nessa especialização condicionais. No mais, essa foi a nossa apresentação. Aqui deveria ter pra cá. Essa foi a nossa apresentação aos músculos do tórax, né? E devemos revisitá-los constantemente por aumentarmos o nosso conhecimento, a nossa amizade, a nossa relação com esses seres, se me permite a graça, né, que convivem em simultânea associação com condicional, né, e que sobre uma natureza que vai além da nossa compreensão, né, sobre uma natureza de poder, de uma natureza misteriosa, nos dão um pouquinho de
razões de pensamento teórico, acadêmico, científico, para encontrá-los nessas suas casas, né? Nessas suas formações, e nos dá, né, dessa forma também condições de realizar operações no mundo para cada vez mais estarmos em contato com eles e respeitá-los, para que todos nós tenhamos vida plenamente, no sentido da, da graça de viver com saúde. Certo? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!